Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Agora, dia 23 de outubro, então, até o dia 22 de novembro, temos a passagem do Sol em Escorpião. Serão 30 dias, obviamente, de intensidade, como já falamos aqui recentemente no canal, um vídeo sobre essa intensidade do período, que envolve não somente a passagem do Sol em Escorpião, mas também a passagem de Mercúrio e também de Marte. E, claro, coletivamente nós estamos aí observando esses conflitos como uma das expressões dessa energia de Escorpião, uma expressão, claro, que infelizmente não é nada agradável para a experiência da humanidade, que surge justamente desse afastamento do espiritual. É por isso que surgem todos os conflitos externos, é porque internamente o ser humano ainda não fez a sua paz interior, não fez ainda a sua união entre os opostos dentro de si. Todos os conflitos acabam aparecendo. Mas como que nós podemos então aproveitar esses 30 dias da passagem do Sol em Escorpião para justamente sairmos desse período renascidos, porque justamente essa é a energia de Escorpião. É uma energia de regeneração, de morte interior, de morte psicológica, para que a nossa consciência volte para um patamar diferente. E quando nós observamos a natureza com a sua expressão justamente trina das coisas, e por que falo justamente aqui dessa expressão trina? Muitas tradições do passado olham a expressão do três, a expressão trina na natureza, como uma expressão divina. E justamente daí o 3 junto com o 4, que é a linguagem da astrologia, com os 4 elementos, 3 mais 4, 7. Essa é uma das linguagens muito usadas para entender o ser humano, tanto é que a nossa cabeça aqui tem 7 orifícios. Outra visão também, que podemos aliar aí o 3 com o 4, o 3 de uma expressão divina com o 4 da natureza manifestada, 3 vezes 4, 12. E nós vamos chegar ao 12, que são os 12 signos. Então, como que a gente pode aproveitar essa energia de Escorpião e usando essa chave do 3, que justamente é a ideia do crescimento, da manutenção e da regeneração, porque justamente isso é dessa forma que a natureza se expressa. Como que nós podemos aproveitar, então, essa assinatura trina da Mãe Natureza, que obviamente é uma assinatura trina que vem de um plano mais divino, mais espiritual, mas que se expressa aqui na nossa experiência humana, na expressão natural, obviamente, nessa expressão da Mãe Natureza. Então nós sabemos que, pelo conhecimento esotérico de profundas tradições antigas, todas falavam que o Sol, esse grande astro que nos rege aqui, justamente estamos inseridos num sistema solar. O Sol, ele canaliza uma energia que seria uma energia una, mas que se manifestaria de forma trina, por isso as 3 cores primárias, por isso que nós percebemos o nascimento, manutenção e o término das formas, por isso que nós percebemos também no tempo, né, o passado, o presente, o futuro, no espaço, largura, profundidade, altura também. Quando a gente vai pegar os estados básicos da matéria, prótons, nêutrons e elétrons, enfim, tem outros elementos que a gente pode observar também que a gente vai percebendo que existe essa assinatura trina. E justamente a finalização desse 3, aqui no mundo manifestado, no mundo das formas, é a regeneração, a transmutação, a morte, mas que principalmente na experiência humana nós temos que trabalhar com a morte psicológica para que a gente saia, como falei, depois desses 30 dias aqui da passagem de Sol em Escorpião, que a gente saia num outro patamar de consciência. Porque se nós não mudamos os nossos pontos de vista, nós não estamos evoluindo. Se nós não estamos aclarando a nossa visão das coisas, nós não estamos evoluindo. Se nós não estamos purificando elementos da nossa vida interior que nos limitam, nos bloqueiam, nos geram medo, nos geram dúvida, se nós não fizermos isso, nós não estamos fazendo o movimento que justamente é o movimento da consciência humana, que algumas tradições orientais chamam de movimento da luz. Esse é o movimento humano. Isso é progresso humano, isso é evolução humana, isso é avanço humano, é o despertar da consciência. É óbvio que hoje nós estamos num mundo um pouco mais, digamos assim, materialista, onde o progresso é material, o progresso é financeiro, o progresso é alcançar, o avanço é o ter. Isso, porém, como a gente sabe, isso está fadado a terminar, porque todas as civilizações elas nascem, se mantêm e terminam. É só olhar Roma, é só olhar os maias, é só olhar o Egito, é só olhar a China antiga. Todas as civilizações têm um apogeu e depois terminam. Então o nosso modelo de vida também, que a gente acha que vai ser eterno esse modelo de vida, daqui a alguns séculos ou milênios ele não vai ser mais dessa maneira. Mas trazendo para a experiência do microcosmos, que é a nossa experiência humana.
O que eu vou aproveitar nesses 30 dias, do dia 23 de outubro até o dia 22 de novembro, da passagem do Sol em Escorpião? O que eu vou aproveitar para matar dentro de mim? Obviamente que matar aqui é a ideia de terminar uma forma que já não serve mais. Existe alguma forma dentro de mim de rancor que já não serve mais, de culpa, de vitimização, de medo, de desconfiança? Alguma forma dentro de mim que está muito ligado à crítica, ou à autocrítica, ou até mesmo uma excessiva autocobrança? Todas essas forças, todas essas formas que eu citei, todos nós de uma certa forma temos. Mas claro que cada um de nós precisa olhar profundamente para dentro, justamente nesse período de Sol em Escorpião, e compreender o que nós precisamos eliminar. Então, como falava antes dessa assinatura trina, né, de nascimento, manutenção e término, quando a gente olha para a música, melodia, harmonia, ritmo, quando a gente olha, por exemplo, para a visão que muitas tradições falam do início do universo, que teria sido através de um fogo primordial, que hoje nós olhamos através, claro, desse fogo que a gente conhece aqui dentro do planeta Terra, que é um símbolo desse fogo primordial. Esse fogo primordial se manifestaria também como luz, calor e eletricidade. E que também haveria dentro de nós todo um processo de luz, calor e eletricidade também nessas energias que correm pelos chakras, pela nossa coluna vertebral. Mas trazendo para a forma prática de novo, o que eu vou manifestar aqui de finalizações? O que eu vou regenerar para que dê nascimento a algo novo? Eu estou realmente compreendendo as situações, compreendendo a mim mesmo e, por consequência, compreendendo aos demais? Eu estou, de fato, gerando dentro da minha vida interior uma união entre as polaridades? Ou tem vários elementos dentro da minha vida interior que não estão sendo integrados e aí estão em conflito ou servem como elementos de fuga de energia dentro de mim? Justamente isso acontece no ser humano e, consequentemente, acontecem fora as guerras. Então as pessoas poderiam me perguntar aqui, mas Maurício, então quer dizer que esses conflitos aí nesse período vão se acentuar? É muito provável. Mas esse é um aspecto que muitas vezes não depende de nós, né? A gente sabe que, no fundo, muita gente não sabe muito bem o que está acontecendo, de fato, naquelas regiões em que estão acontecendo esses conflitos, porque muitas das informações que chegam até nós chegam por interesses. E nós temos que estar bem atentos para não sermos manipulados. Isso eu já falei aqui em alguns vídeos no meu canal. Porque se nós estamos sendo manipulados por elementos externos, é porque nós estamos sendo manipulados pelos nossos próprios elementos internos, pelo nosso egoísmo, nosso medo, nossa crítica, julgamentos, o fato de rotular as pessoas. Isso é manipulação interna, isso é perder para si mesmo. Então a ideia de que se isso está acontecendo no nível coletivo, se há uma manipulação de massa, se há uma massificação, ou seja, quando grupos de pessoas começam a se comportar sem se dar conta de por que se comportam assim, isso é fruto de algo individual. Então que a gente possa aproveitar esses 30 dias de Sol em Escorpião para realmente se aprofundar na nossa vida interior, de olhar para dentro, de olhar para as raízes, como já falei várias vezes aqui nos vídeos. Porque, de fato, essa é a principal vida. A vida exterior que a gente vive aqui, com os seus contextos de família, contextos de trabalho, de relações humanas, esse é uma peça de teatro que nós estamos interpretando durante um tempo e que a gente tem que interpretar da melhor forma possível. Mas isso tudo é temporário, é como se nós estivéssemos passando por um quarto de hotel e a gente vai embora do quarto de hotel e nunca mais voltamos. Claro que no fundo, obviamente que eu considero que sim, nós vamos voltar, mas nós vamos voltar para uma outra peça, um outro teatro, num outro contexto. Então justamente esse contexto que nós estamos vivendo agora, ele vai ser regenerado em algum momento, nós vamos abandonar esse corpo. Agora, o que eu vou levar? O que eu vou levar de bagagem? Eu vou levar de bagagem justamente aqueles elementos que eu regenerei dentro de mim. Eu vou levar de bagagem aqueles elementos que eu tomei consciência dentro dessa minha complexa vida interior, porque todos nós temos uma complexa vida interior. E quando nós não compreendemos como funciona essa complexa vida interior, e quando a gente não quer entender e não quer avançar nessa complexa vida interior, a gente não vai entender, não vai compreender, não vai aceitar e não vai respeitar os demais. Portanto, mais uma vez, quando os conflitos externos aparecem entre familiares, casal, sociedade, povos, é porque, infelizmente, nós não estamos fazendo o dever de casa, que é justamente olhar para dentro.
que é pegar todos os elementos que precisam ser integrados dentro de nós e integrá-los. Então, quando isso acontece na sociedade, como já falei, é porque algum tipo de injustiça está acontecendo, e justamente a injustiça, ela nasce primeiro, em primeiríssimo lugar, no próprio ser humano, que é quando o ser humano se afasta do melhor que há nele, naquilo que é mais luminoso, naquilo que é mais caloroso. Quando a gente se afasta disso, acabam aí surgindo, infelizmente, essas situações desagradáveis que a humanidade não precisaria passar, mas continua passando porque ainda não se deu conta de que o único caminho, a única saída é para dentro, é para essa profundidade de vida, como falei aqui nesse vídeo. Então que a gente possa aproveitar esses 30 dias da melhor forma possível e, como sempre, deixe seu gostei se você gostou dessas reflexões, compartilhe com alguém que você acha que também seria interessante ouvir essas palavras, esse breve vídeo. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e ative as notificações, ative o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo, como sempre, um fraterno abraço.